Graças a Deus. Na semana passada nós iniciamos falando sobre Abraão e Sara, né? Ainda no enfoque de esperança, e nós estamos falando sobre a vida desse casal. Vocês sabem da história deles, só para a gente recordar. Abraão e Sara, eles receberam uma promessa de Deus de que eles iriam receber um filho, mas um casal muito idoso, não é? Sara já estava com 90 anos e Abraão com 100 anos, e eles, em alguns momentos, ficaram um pouco sem esperança. A fé deu aquela abaixada, né? E eles, em alguns momentos, até acreditaram que a promessa de Deus não iria ser cumprida na vida deles. Nós paramos um pouquinho à frente, só para a gente recordar isso aqui, né? Abraão havia rido de Deus, porque Deus confirmou para ele que iria receber um filho, uma promessa, o filho da promessa. E Sara também, né, ela continuava mantendo no seu coração cheio de esperança. Não, ela também se abateu. Sara também se abateu, né? E lembrando, olhando para o seu próprio corpo, seu corpo já praticamente sem condições de ter um filho, uma gravidez, não é? E ela chegou até a rir de Deus também. E foi nesse contexto que um dia, inesperadamente, 3 homens apareceram na tenda do casal, já mais idoso. Nós falamos sobre isso também no finalzinho da nossa aula na semana passada. Eles eram mensageiros de Deus para reiterar o cumprimento da promessa feita 25 anos atrás. Como eles eram hospitaleiros, Abraão e Sara procuraram colocá-los à vontade, e durante um almoço, enquanto o patriarca conversava com eles, Sara tentava escutar a conversa com os ouvidos colados no tecido da tenda, curiosa em descobrir o que é que eles estavam falando. Gênesis 18, 9 a 12, a palavra de Deus fala assim: então lhe perguntaram: Sara, tua mulher onde está? Os homens perguntaram para Abraão, e ele respondeu: está aí na tenda, disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Quando ela percebeu que os 3 homens insistiam na realização da promessa, Sara riu. E por que não rir? Afinal, ela tinha 90 anos de idade. O que mais poderia esperar de um corpo já amortecido? Talvez Sara pensasse assim: eu grávida? Eu ter um filho a essa altura da vida? Que ridículo! Esses homens devem ser piadistas e o Senhor tem um estranho senso de humor. É muito interessante observar que quando finalmente o filho da promessa nasceu, Deus ordenou que o casal lhe desse o nome de Isaque, que em hebraico significa riso. Lembra que a gente viu isso na semana passada? O que o Senhor quer dizer com isso? Vocês duvidaram e riram da fidelidade da minha promessa, mas agora sou eu quem me divirto com o seu espanto. Eu sempre cumpro o que prometo. E é verdade, Deus sempre vai cumprir aquilo que Ele promete. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Os meninos aí atrás, você acha que vão conseguir passar o vídeo?
Semana passada, a Elaine falou com a gente sobre alguns casos que aconteceram no Brasil de mulheres que tiveram uma gravidez. Você vai conseguir lembrar o nome da gravidez? Ectópica, é isso? Ela mandou 2 videozinhos, nós vamos passar um deles, e eu queria que vocês prestassem atenção o que aconteceu com essa mulher. Essa daí, se eu não me engano, é lá na Bahia que aconteceu lá. Kleber, solta aí para nós, por favor. Para a Feira de Santana, um parto raro foi realizado de uma bebê linda que foi gerada fora do útero da mãe. Patrícia Laís, ao vivo. Que imagem linda de mostrar, hein, Patrícia? Cheia de emoção, de fé dessa mãe. Bom dia para você e para as meninas aí também. Bom dia. Oi, Thaíque, bom dia mais uma vez. Diga a Wanderson que fale baixo para não atrapalhar aqui o descanso de Alice, toda linda, botou o laço para aparecer para vocês hoje, está acordada. Olha aí, olhando para vocês, que coisa linda. Alice tem 15 dias de nascida, ela é filha aqui, da Aline. A Aline teve uma gravidez raríssima, uma gravidez ectópica abdominal. É quando a criança, o embrião, ele não se desenvolve dentro do útero, que é o local apropriado, e se desenvolve na região abdominal da mãe. É o primeiro caso aqui de Feira de Santana. Esse caso é raríssimo e causa muitas complicações durante a gravidez, tanto para a mãe quanto para o bebê. Mas esse final aqui em Feira de Santana foi feliz, né, Aline? Me conte aí qual a sensação de ver sua filha assim, linda e com saúde. Bom dia para você. Bom dia, né? É uma alegria, né? Grande, né? Ainda bem que eu perseverei, fiquei firme, né? Não desisti, ela está aqui, né? Linda e maravilhosa. Muito feliz. A Aline, ela ficou internada, ela deu entrada aqui no hospital em julho e há 15 dias aconteceu o parto. De lá para cá, como é que foram esses dias, Aline? Antes dela? Durante o que você ficou internada aqui. Foi uma expectativa assim, de fé, né? De força, perseverança, né? Não desistir da gravidez, né? Sempre firme. Então estamos aqui, né? Firme e forte. E ela que agora aqui está aqui, grande, linda, estão aqui conosco. Grande mesmo. Eu encontrei com a Alice, que ganhou um nome, viu? Vitória. Alice Vitória, depois do parto. Eu encontrei com ela poucos dias depois do parto. E hoje eu estou vendo que ela já está bem maiorzinha e bem mais gordinha. A gente vai falar aqui com a doutora Amália Neta, que foi a ginecologista obstetra que acompanhou a gestação da Alice. Como é que foi esse desafio aí, doutora? Bom dia. Bom dia a todos. Assim, na verdade, a Alice é uma vitória nossa, não só da Aline, mas do serviço como um todo. É um resultado positivo extremamente raro, então o diagnóstico em si não é tão raro. O desfecho positivo é que é a nossa maior vitória. Então a equipe foi extremamente organizada para que a gente chegasse nesse sucesso, nessa vitória, que é a Alice Vitória. Então, assim, o melhor desfecho possível, mesmo tão raro, a gente conseguiu aqui no Hospital da Criança. Doutora, esse tipo de gestação é raríssimo, causa muitas complicações, né? Conta o que é que pode acontecer numa gravidez dessa. Exatamente, são muitas as complicações, principalmente para o bebê. Enquanto embrião, o fato de ele não estar dentro da cavidade do útero, ele pode sofrer por deficiência de nutrição, a placenta não nutrir tão bem o bebê e ele acabar não tendo um crescimento adequado, ter malformações porque ele fica no meio das vísceras da mãe, então ele pode sofrer compressão, ter malformações, não ter o crescimento adequado, enfim, são muitas as quantidades, é muita quantidade de risco para o bebê. E para a mãe, o risco também é muito grande porque essa placenta ela pode invadir outros órgãos e no momento da resolução, que é o parto, a mãe corre o risco de ter lesão de órgãos nobres, como vísceras, o fígado, enfim, todas as estruturas abdominais, que no caso da Aline, ela passou ilesa por tudo isso. Realmente a gente consegue definir como um milagre as duas saírem tão ilesas. A gente vê uma médica, né, falando em milagre, porque realmente ela passou de boa por isso, né? Completamente. O desfecho positivo a esse ponto é extremamente raro. Um bebê nascer muito bem, a Alice nasceu com 33 semanas e 6 dias, ou seja, 8 meses, nasceu perfeita, então o sucesso foi total. Obrigada, viu, doutora? Parabéns aí pelo trabalho. Vou encerrar, Camila,
Vocês mostrando aqui, ó, Alice e Vitória, que já está estressada, viu? Porque ela se arrumou, foi cedo para aparecer no Jornal da Manhã, e ela já quer ficar com a mamãe e quer tomar café também, né? Eu vou com vocês aí no estúdio. Quer tomar um leitinho? Alice e Vitória, linda, milagre. Que vídeo legal. Elaine, obrigado por você ter mandado isso para a gente. Como a própria médica falou, é um milagre, né? Acontecer isso. Acontecem as gravidezes, não é uma coisa assim usual, comum, normal de acontecer. Já aconteceram outras vezes, mas como ela relatou, a médica relatou, a bebê nascer perfeita, a mãe não ter nenhum tipo de problema, porque foi tudo gerado fora do útero, né? Então, é algo fora do comum, é um milagre, realmente, né? Aquela bebezinha, inclusive, ela teve o nome de Vitória, né? É uma vitória, realmente, dela ter nascido e ter desenvolvido tão bem. Nasceu com 8 meses, né? A médica estava falando, nasceu com 8 meses. Muito bom. Obrigado, Elaine. Porque, assim, nós estamos falando no caso de Sara. Depois a Elaine até estava comentando comigo também, né? O caso de Sara foi diferente, porque o bebê, ele não nasceu fora do útero. Nós vamos ver no finalzinho desse nosso estudo que Deus cumpriu a promessa realmente a Abraão e a Sara, e Sara, apesar de ter 90 anos de idade, ela teve uma gravidez normal, né? O Senhor visitou a Sara, e como a Elaine estava comentando semana passada, é como se ele tivesse, digamos assim, adubado, né, toda os órgãos que geram. Eu acho que diminuiu muito o volume, Vitor. Vitor, acho que diminuiu muito o volume. Você pode aumentar um pouquinho, por favor? Deus, ele, digamos assim, ele refez todos os órgãos reprodutores da Sara para que ela pudesse ter uma gravidez normal, né, no útero. E isso foi mais ainda um milagre, porque as senhoras, elas podem comprovar melhor do que eu, melhor do que nós homens, né, de que quando cessam as oportunidades de terem filho, né, acabou realmente. É muito difícil voltar isso atrás, né? Tem algumas senhoras que têm problema de terem filhos, aí fazem tratamentos e tal, e esses tratamentos muitas vezes nascem lá gêmeos, trigêmeos, quádruplos, quíntuplos, não é? Porque gera vários embriões, né, numa mesma gravidez, não é? Mas nesse caso específico, a gente vê que é algo fantástico que aconteceu, mas só que não foi a mesma coisa que aconteceu com Sara, né? Então nós paramos aqui. Deixa eu tentar localizar onde nós paramos. Deve estar em torno dos 13, 14, 15. Acho que aí tá bom. Tá bom, pode deixar. Daqui eu vou. Obrigado. Então, partindo daqui, talvez tenha sido um tanto severo, Deus tenha sido um tanto severo com Abraão e Sara, por conta da impaciência e da incredulidade que ambos
demonstraram. Porém, na verdade, não é certo que nós, assim como eles, Abraão e Sara, desconfiemos das promessas feitas por Deus. Às vezes nós não achamos que algumas promessas estão se tornando muito demoradas, muito tardias para acontecerem nas nossas vidas. Embora Abraão e Sara tenham rido e demonstrado desconfiança, o apóstolo Paulo, em sua carta aos cristãos em Romanos, afirma que o velho patriarca creu em seu Deus. Romanos capítulo 4, versículo 18, a palavra de Deus fala assim: Abraão, esperando contra a esperança. Essa é uma afirmação bem categórica, ela dá um impacto muito grande. Esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. O Jaime está querendo dar uma palavrinha. Som. Som. Acho que deu. Ô João, é um testemunho rápido, no tocante à impaciência de Abraão e Sara. Então, assim, o Senhor, na palavra dele, ele diz que, no tocante à oração, pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, né? Então, batei e abri-se-vos-á. Então, há uma promessa de Deus para conosco, seus filhos, que Ele ouvirá nossas orações, né? A Bíblia é repleta dessa garantia, e nós precisamos aumentar a nossa fé em Deus mesmo, né? Quando eu voltei de São Paulo, isso há uns 18 anos atrás, eu vendi todas as coisas que eu tinha lá, né? A microempresa, os carros, tal, e tinha 2 carros simples, né? Aí não era um carrão, mas aí eu os vendi. Aí eu comprei esse imóvel onde eu moro hoje nele lá. Muitos conhecem. E eu fiquei sem carro, né? E agora, outra situação de vida, né? Aqui em Belo Horizonte e tal. Apliquei tudo no meu imóvel. E então a minha família, meus filhos tinham 8 anos, o João Paulo, 12 anos é o Gabriel. E sempre a gente vinha para os cultos a pé, né? Não é tão longe de onde eu moro, você é meu vizinho lá, você sabe. Só que a gente vinha para o culto, a família toda andando, às vezes eu vinha na frente, os meninos depois, dar estudo, pregar. E foram muitos anos que eu fiz isso. Aí eu falei, gente, eu estou andando assim, mas vou pedir a Deus um outro carro. Aí eu comecei a orar pedindo a Deus um carro, né? Eu e a minha família, a gente tinha um culto da família lá em casa. Aí a gente, então, cantava, fazia muitas coisas, e entre as coisas, nossa família estava orando pelo carro, né? Então, eu achei que estava demorando muito, né? Eu estava ficando impaciente, igual Abraão, igual Sara, e às vezes vinha um desânimo, assim, e isso demorou 7 anos, sabe? Para acontecer. Mas a gente ficou orando esse tempo inteiro, sabe? Então, a Sara aí, você está nos ensinando que demorou 25 anos, né? E foi apenas 7 anos. E a minha impaciência foi muito grande. 7 anos parecia uma eternidade. Eu falei, Senhor, às vezes eu cobrava o Senhor. Mas a verdade foi que depois de 7 anos o carro chegou, né? Aí eu dei glórias a Deus, mas eu experimentei um pouco dessa frustração de Deus não cumprir a sua promessa tão rápido quanto eu esperava, né? Só isso, é um testemunho. Obrigado, Jaime, pelo seu testemunho. Eu tenho certeza que, como o Jaime, já aconteceu na minha vida e na sua vida também, da gente ficar pensando que as nossas orações não estavam sendo respondidas, né? Mas é tempo de Deus, né? Como nós estamos vendo aqui no caso de Abraão e Sara, 25 anos.
né? No caso dele, ele está falando que levou 7 anos para que cumprisse, desse a resposta, né, à oração da família dele, né? Mas é assim mesmo que acontece. E às vezes, como nós já falamos, às vezes nós colocamos isso lá no trono de Deus, o nosso pedido, das nossas orações, né? E pela nossa impaciência, como Abraão e Sara, como muitas vezes a nossa esperança, às vezes, ela diminui, a nossa fé diminui, e aí o que acontece? Nós vamos lá no trono de Deus e retiramos aquele nosso pedido e tentamos resolver das nossas maneiras. Não é raro que muitas vezes acabamos, né, prejudicados. Acabamos dando com os burros na água. Né? Porque nós já colocamos lá no trono de Deus o nosso pedido. Só que a nossa impaciência, né, a nossa falta de esperança, muitas vezes, a nossa falta de fé, de confiança em Deus, né, de que Ele vai atender um dia, nós acabamos indo lá e recuperando esse nosso pedido e tentando resolver pelas nossas próprias forças. No curso natural dos eventos, acreditar que Sara daria à luz ao filho de Abraão, o primeiro requisito para receber o que lhe fora prometido, né, é o pontapé inicial. Desde quando Deus chamou Abraão para que ele fosse para uma terra distante, que ele mostraria, não é? Ele falou, de você vou fazer uma grande nação. Como queria iniciar uma grande nação? É através do primeiro filho de Abraão, não é? Isso é o pontapé inicial para que a promessa de Deus pudesse ser cumprida. Seria totalmente fútil pelas razões expostas nos versículos 19 até o 21. Dá só um toque aí para mim, por favor. Acho que travou. Obrigado. Abraão confiou, creu no poder de Deus, no versículo 17, e assim ganhou a certeza de que a promessa de Deus teria cumprimento. Paulo deixou salientado que a verdadeira fé aponta na direção de Deus e não na direção da humanidade, na direção da palavra divina e não na direção das situações humanas. É isso que nós precisamos entender, irmãos. É isso que nós precisamos entender, que a verdadeira fé, a verdadeira esperança aponta na direção de Deus. Muitas vezes nós achamos de uma forma humana, de uma forma natural, de que as coisas irão resolver a nosso tempo, das nossas formas, da nossa maneira Mas Deus, você já viu aquele ditadozinho que fala assim, Deus escreve certo por linhas tortas? Às vezes acontece isso, demora mais tempo de acontecer, ao invés de nós traçarmos uma linha reta, às vezes Deus está querendo que a coisa vai lá e depois volta cá, sabe? É o tempo de Deus. É o tempo que Deus, muitas vezes, nos prepara para recebermos algo. Muitas vezes é o tempo que Deus nos prepara para nós sermos usados no reino dEle. Muitas vezes é o tempo de Deus que Ele vai nos preparar para sermos luz para o mundo. Porque muitas vezes nós achamos que é somente resolver o nosso problema, é porque muitas vezes nós achamos que o mundo gira em torno de nós, não é assim? Como nós somos egoístas, muitas vezes. Se nós não resolvermos o nosso problema, se nós não tivermos uma casa, se nós não tivermos um carro, se nós não tivermos um bom emprego, um bom salário, não está bom. Esse não é o nosso Deus. Muitas vezes nós achamos que não é o Deus que nos promete as coisas. Mas é o tempo de Deus.
É a forma de Deus. Ele nos prepara, Ele nos molda para que nós possamos. Vejam, por exemplo, Paulo era um homem que tinha muitas coisas. Paulo era um homem rico. Saulo era um homem que tinha posses. Saulo tinha autoridade. Quando ele falava e os soldados não aceitassem a sua ordem, ele podia fazer qualquer coisa com eles. E olha o que virou Paulo. Saulo, depois daquele encontro que ele teve com Jesus, olha o que virou Paulo, um dos maiores apóstolos, um dos homens mais influentes na história bíblica, principalmente no Novo Testamento. Por que nós estamos estudando Romanos, por exemplo? Porque Paulo, ele teve um contato com aqueles cristãos lá em Roma. Ele tem uma história com Roma, com a Grécia, com vários lugares. E ele foi extremamente influente na história bíblica. Você acha que você também não pode ser influente na história bíblica? Hoje, na história da igreja contemporânea, aqui no Alípio de Melo, em qualquer lugar que você estiver, você não crê nisso? Nós temos que crer nisso, irmãos, que nós também podemos e devemos ser influentes. A nossa fé, a nossa luz deve de iluminar todos os lugares em que nós estamos. Xixel está querendo falar alguma coisa, Célio, por favor? Eu tenho uma dificuldade aqui no Salmo 37, quando fala agrada-te do Senhor. Eu tenho maior dificuldade. Às vezes eu fico ansioso, chateado, porque eu não consigo esse ponto que é agrada-te do Senhor. Abraão, ele tinha essa facilidade, eu já não tenho. Agrada-te do Senhor. Do Senhor, no Salmos 37. Eu sinto que eu tenho essa dificuldade. Sentir satisfação às vezes. Aí eu fico chateado. Olha, Xixel. É tipo confessar, né? Que eu estou fazendo. O que acontece com você, acontece comigo, acontece com todos nós. Porque nós falamos aqui na semana passada, Abraão era homem. Nós estamos vendo a humanidade de Abraão, nós estamos vendo a humanidade de Sara. Eles também tiveram o seu momento de decaída na sua fé. Eles perderam um pouco daquela esperança que eles tinham para que a coisa fosse resolvida. Eles também perderam. Nós somos homens. É natural que nós tenhamos alguns momentos em que nós vamos perder um pouco a nossa esperança. Nós não podemos perder o foco. Como nós vimos na vida de Jeremias e agora nós estamos vendo na vida de Abraão e Sara, nós não podemos perder o foco. Eu brinco não. É uma brincadeira, mas eu estou falando sério. O melhor lugar do mundo que nós podemos estar nesse domingo é aqui. O melhor lugar do mundo. Porque com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas limitações, com todos os nossos erros, que nós somos humanos, nós falhamos. Mas aqui é o melhor lugar do mundo. Aqui é casa de oração. Aqui está reunida a família de Deus. A família que Ele luta para que nós tenhamos esperança, fé. Ele luta para que Ele cumpra as promessas dEle nas nossas vidas. Então, é natural de vez em quando nós termos essa decaída na nossa fé. Não é natural nós perdermos a fé.
nós virarmos as costas para Deus, aí não é natural. Aí é um grande erro que nós cometemos, sabe? Mas como que aconteceu na vida de Abraão e Sara, e nós estamos vendo aqui a humanidade na vida desses dois, Abraão se tornou o patriarca de Israel, um homem de extremo destaque na história bíblica. Através de Abraão, através de Sara, surgiu uma grande nação, promessa de Deus. É que às vezes, como nós estamos falando, é natural que nós deixemos, sabe, a impaciência, o imediatismo de seres humanos atrapalharem um pouco isso. Mas nós não podemos perder o foco. É aqui que nós devemos estar. É aqui que nós devemos recarregar as nossas baterias para que a gente possa enfrentar as dificuldades do mundo. Porque são muitas, são tantas. Olha para vocês verem a questão dessa pandemia. A pandemia já estava indo embora, a gente já estava relaxando e tal. Essa semana eu e Silvana tivemos que fazer teste de Covid, porque a gente ficou ruim. Graças a Deus deu negativo, né, meu bem? Graças a Deus. Mas o que era? A gente estava muito gripado. Então a gente não sabia se é uma virose que está acontecendo aí em Belo Horizonte também, ou se era Covid. O médico chegou e falou assim: eu não posso nem examinar vocês. O protocolo é: vão e façam um teste da Covid. Se for Covid, isolamento. Se não, você já tem o tratamento aqui e vão continuando com o tratamento normal. Nós achávamos que a coisa já estava, indo embora, e agora voltou de novo a tal da Covid. Então nós vamos ter que aprender muito mais a conviver com esse vírus, não é? E nos prepararmos para, se no futuro acontecer outro tipo de pandemia como essa, nós temos que estar preparados, porque pegou uma humanidade toda desprevenida. Um simples vírus pegou uma humanidade toda desprevenida, não é? Então nós não podemos perder o nosso foco. Então Paulo deixou salientado que a verdadeira fé aponta na direção de Deus e não na direção da humanidade. O que significa exatamente contra toda esperança em esperança? Isso ocorre quando não há lógica. Não existe bom senso e não há nenhuma possibilidade da esperança tornar-se realidade, mediante a análise humana. Irmãos, nós andamos, nós vivemos em uma situação um pouco antagônica, que as pessoas lá no mundo, por isso que a palavra de Deus diz, nos chamam, os cristãos, de loucos. O mundo acha que nós somos loucos, porque os nossos princípios, o nosso foco, a nossa esperança vai totalmente contra o que eles esperam, o que eles acham, o que eles acreditam. Isabela, deu uma travada. Ah, voltou. Então não há lógica nisso. Para o mundo, não há lógica. Para o mundo não há lógica de que um homem, depois de 3 dias em um sepulcro, e que as pessoas vão procurar o seu corpo para poder colocar lá alguns incensos e preparar o seu corpo para demorar mais tempo para ele se decompor. Quando chegam lá e abrem o sepulcro, ele não está lá. Não existe lógica nisso. Não existe lógica Jesus chegar diante de um corpo que já estava cheirando mal, o de Jairo, e falar: o que você está fazendo aí, Jairo? Você está de brincadeira, meu amigo, levanta. E Jairo levantou. Não há lógica.
Mas aí está a esperança do cristão. Naquele momento em que não há lógica, que nós lutamos contra a esperança. A esperança do mundo é diferente da nossa. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos colocar na nossa mente. Dá um clique aí para nós, por favor, Vitor. Obrigado. Quando o corpo cessa completamente de desempenhar a sua função de procriar, é impossível fazê-lo voltar a exercê-la, essa função. Humanamente falando, é impossível. Estou certo ou estou errado, Elaine? Humanamente é impossível. Mas Deus fez isso com Sara. Por acaso, você já ouviu falar de alguma senhora de 90 anos que tenha engravidado naturalmente e dado à luz a um filho sadio e perfeito, apesar dos surpreendentes avanços da medicina moderna nessa área? Alguém aqui já viu uma senhora de 90 anos? Dona Laura, desculpe a minha indiscrição. Qual a sua idade? 86 anos. Imaginem Dona Laura grávida. Vocês já imaginaram? É difícil a gente imaginar Dona Laura grávida, porque ela tem 86 anos. É difícil imaginar Sara com 90 anos grávida. Humanamente falando, é difícil nós acreditarmos nisso. Vamos ver o texto todo lá de Romanos, capítulo 4, versículo 18 até o versículo 21. Paulo falando de Abraão. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levassem em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Paulo escreveu isso para os romanos, em relação a Abraão. Com todos esses problemas que nós estamos vendo na vida dessas duas pessoas, de Abraão e Sara, mas ele ainda continuou viva a sua esperança, a sua fé de que Deus iria cumprir aquilo que ele havia prometido. Sem sombras de dúvida, essa é uma das melhores ilustrações bíblicas a respeito da fé. Crer, mesmo diante do ataque da dúvida. Está vendo, Cecel? Crer, mesmo quando Deus aparentemente diz não. Crer, apesar de um período de espera, quer seja ele de 6 meses, 7 anos ou 25 anos. Crer em um Deus soberano e todo-poderoso, que é perfeitamente capaz de controlar e modificar as regras da natureza, que, aliás, foram estipuladas por Ele mesmo. Quem criou o homem foi Deus. Quem permitiu que o homem fosse envelhecendo ao longo da sua vida é Deus. Ora, Ele mesmo não seria capaz de fazer Sara, com 90 anos, engravidar novamente, de forma natural? Esse é o Deus em que nós confiamos, irmãos. Esse é o Deus em que nós devemos colocar toda a nossa esperança. Romanos capítulo 4, versículo 20, lemos que enquanto Abraão esperava a realização da promessa, ele glorificava o Senhor. Romanos 4, 20 fala assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória
a Deus. Que atitude maravilhosa! Enquanto esperamos, confiamos. Mesmo não vislumbrando qualquer sinal do cumprimento da promessa, ainda assim, continuamos glorificando a Deus. É assim que eu espero que você passe ao longo dessa semana toda, glorificando a Deus. Inclusive naqueles momentos em que você acha que a promessa está difícil ser cumprida. Mas quem prometeu foi Deus. Não perca a sua esperança. Deus vai fazer você romper todas as dificuldades. Eu quero chamar todos os homens que estão escalados para podermos participar do culto. E nós vamos fazer um período agora de 15 minutos, né, para que a gente possa nos preparar para podermos cultuar a Deus. Que Deus seja louvado.